Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Terminou agora na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E o Corinthians já sabe que vai decidir em casa e contra o Juventude. Vou explicar direitinho o chaveamento para vocês, as datas base para estes confrontos. E vamos falar também sobre o José Martínez, venezuelano, volante, que já está no Brasil, já deu início aí à sua apresentação ao Corinthians. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, eu sou Ivan Andrade, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto e a gente começa falando aqui sobre reforços nesta terça-feira, dia 20 de agosto. Começamos falando sobre reforços e estamos falando de José Martínez, venezuelano, 30 anos de idade, que estava no Philadelphia Union, lá dos Estados Unidos, disputando a Major League Soccer, e é o novo reforço do Corinthians. Já chegou ao Brasil, já chegou a São Paulo nesta terça-feira, tá? E já dá início aí à sua apresentação, bem como início de exames médicos, exames físicos, para que, assim como o Héctor Hernandes, possa ser anunciado muito em breve, ainda durante esta semana. Chegou na parte da manhã, o Corinthians deve pagar pelo jogador na casa de US$ 1.800.000, aproximadamente 10 milhões de reais, para ter o José Martínez em definitivo, uma contratação muito aguardada pela comissão técnica, um jogador que chega com status de titular absoluto no meio-campo do Corinthians. O técnico do Philadelphia Union, acho que é Jim Curtin, se eu não me engano o nome dele, falou muito bem do jogador, diz que não haverá outro José Martínez lá nos Estados Unidos, lá no Filadélfia, que ele é insubstituível, que o treinador deve uma parte do sucesso na carreira ao José Martínez. Ele foi muito, muito aplaudido no seu último jogo, portanto, um atleta que teve pelo menos um comprometimento muito grande com a equipe do Filadélfia. Eu acho que isso tem um peso muito grande quando o jogador tem muito apelo, né? Aquele jogador que tem importância para o clube, que entende o clube, que se dedica ao clube. Claro, esperamos que o José Martínez chegue com esta pegada, chegue com esta característica. O Ramon Dias gosta muito do jogador, gosta muito do atleta, e apesar de 30 anos de idade, é um cara que tem uma força física muito grande, portanto, novo reforço já confirmado, né? Falta apenas, evidentemente, a assinatura do contrato, mas isso aí é questão burocrática mesmo. O Corinthians, como eu sempre gosto de reforçar aqui, tem um padrão para que isso aconteça. O atleta chega, passa por exames em hospital e também no CT, faz todas as avaliações físicas, é marcada a assinatura de contrato normalmente para o dia seguinte, e aí, através do presidente e do executivo de futebol, fazem aquela foto, mostram ali o jogador assinando o contrato, né, que na verdade já foi assinado ali, era só ali, é só para, né, para que o torcedor tenha conhecimento daquilo. E aí sim, a partir do momento que o nome do atleta sai no boletim informativo diário, este atleta, o Corinthians anuncia de forma oficial nas suas redes sociais. Estamos só aguardando, então, Héctor Hernandes e José Martínez para serem anunciados aí como reforços do Corinthians. Os dois, né, 18º e 19º reforços nesta temporada. Nesta temporada, 19 atletas contratados pelo Corinthians. E aí, mais animado agora? Agora já acredita que o jogador chega? Ele chegou falando, inclusive, que está muito feliz em vestir a camisa do Corinthians, tá? Que quando falaram do Corinthians para ele, ele não pensou duas vezes em tomar a decisão e aceitar, né? Ele já queria vir para o Brasil, e aí quando pintou o Corinthians, ele falou que era uma grande oportunidade pela grandeza do clube, diz que recebeu muitas mensagens de carinho nas redes sociais dele, e que isso aí também teve uma importância muito grande
na decisão de fechar com o Timão. José Martínez, novo reforço do Corinthians, está na área. Comenta aí. Bom, vamos falar agora sobre Copa do Brasil. Tem Copa Sul-Americana hoje à noite, 9h30 contra o Red Bull Bragantino, mas estamos falando agora sobre Copa do Brasil. Terminou há pouco lá na sede da CBF no Rio de Janeiro, o sorteio das quartas de final da competição. Corinthians e mais 7 clubes no pote único, 8 bolinhas, números pares, números ímpares, e ficou definido que o Corinthians enfrentará o Juventude de Caxias do Sul nas quartas de final. Eu até tinha comentado aqui, algumas pessoas no chat durante a live falaram, tomara que pegue o Juventude. É um jogo difícil também, o Juventude eliminou o Fluminense lá no Rio de Janeiro, venceu no jogo de ida, venceu o jogo de volta. Também não existe adversário fácil. Talvez o menos tradicional entre as equipes que estão classificadas, o que não significa que é o mais fácil. Mas, enfim, vamos lá pela ordem. Jogo de ida. E aí nós temos 2 datas base. Dia 12 de agosto, data base, tá, gente? Não significa que será neste dia, mas a data base definida pela CBF é 28 de agosto, perdão. 28 de agosto, a data base para os jogos de ida. E 12 de agosto, a data base definida para os jogos de volta. Portanto, os confrontos ficaram assim. Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Jogo de ida, e no jogo de volta, Atlético Paranaense e Vasco da Gama, o Atlético decidindo em casa. Tá? Então, o Atlético Paranaense decide em casa contra o Vasco da Gama. No confronto número 2, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro, sendo que o Atlético Mineiro define em casa a sua sorte, o seu futuro na Copa do Brasil. No confronto número 3, Bahia e Flamengo, jogo de ida, e o Flamengo definindo a sua sorte na Copa do Brasil no Maracanã, tá? Então, Flamengo decide em casa contra o Bahia. E o nosso jogo, Juventude e Corinthians, primeira partida, e o jogo de volta, Corinthians e Juventude, o Coringão jogando aí a sua decisão em casa, na Neoquímica Arena, diante do seu torcedor. Lembrando, datas base 28 de agosto para os jogos de ida, data base para os jogos de volta 12 de setembro. E como é que ficam esses confrontos até a final? Tá? O Corinthians eliminando a equipe do Juventude, ele pegará o vencedor do confronto número 3, ou seja, na próxima fase, na semifinal, o Corinthians enfrentará ou Flamengo ou Bahia. O vencedor desse confronto entre Bahia e Flamengo e Bahia, será o adversário do Corinthians em uma eventual semifinal, tá? Então já temos adversários definidos aí. Então, por exemplo, Corinthians eliminou o Juventude, pegou o Flamengo ou o Bahia nas quartas. Pegou lá o Bahia, por exemplo. Então teremos Corinthians e Bahia. Quem vencer será o finalista da Copa do Brasil. Da mesma forma, do outro lado, o Vasco da Gama e o vencedor de Vasco da Gama e Atlético Paranaense enfrentará o vencedor de São Paulo e Atlético Mineiro, tá bom? Então, confrontos definidos, chaveamento definido, e agora é um passo de cada vez. É Copa do Brasil, é Copa Sul-Americana hoje à noite. Tem que tem que empatar com o Red Bull Bragantino e a classificação já estará definida. E agora entra em campo hoje à noite, sabendo dos seus confrontos e da sua situação dentro da Copa do Brasil. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva aqui e eu te aguardo às 8 da noite aqui no 12 em Campo para o nosso pré-jogo de Corinthians e Red Bull Bragantino. Legal? Grande abraço a todos, até mais tarde, tchau!